versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Romanos 3, do 9 ao 20. Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade, de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, fala conosco nesta manhã. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus irmãos. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o Senhor nas Escrituras Sagradas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar os versículos que serão expostos nesta manhã para compartilhar com vocês sobre a doutrina chamada depravação total. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma doutrina chamada depravação total. Qual é a doutrina que nós vamos compartilhar hoje? A doutrina da depravação total. Essa doutrina, ela nos mostra e nos ensina o que é a doutrina da depravação total. Significa que a Bíblia nos ensina que todo homem nasce em pecado. Significa que não há em nós nada que possa ser bom aos olhos de Deus, que possa nos salvar, que possa nos justificar diante do Senhor. Essa doutrina nos ensina que todo homem, seja ele gentil, ou grego, como Paulo usa aqui no texto, ou judeu, seja ele rico, pobre, branco, preto, brasileiro, chinês, todo homem é pecador. Em resumo, a doutrina da depravação total diz respeito a isso, que todos nós somos pecadores. Aliás, essa doutrina, embora tenha um nome que talvez não seja agradável aos nossos ouvidos, porque nenhum de nós gostamos de ser chamados de depravados, embora essa seja a verdade. A verdade às vezes dói, não é? Aos nossos ouvidos. Mas a doutrina da depravação total é a doutrina que nos nivela. A doutrina da depravação total, ela nivela a humanidade, porque ela diz e nos ensina que não há diferença entre os homens. A doutrina da depravação total nos ensina que não há diferença entre os gêneros, macho e fêmea. A doutrina da depravação total nos ensina que não há diferença entre rico e pobre. Essa doutrina nos ensina que não há diferença entre povos e culturas. Todos nós somos iguais.
E segundo essa doutrina, todos nós somos o quê? Depravados, pecadores. Todos nós somos pecadores. E é isso que Paulo nos mostra. Até aqui, irmãos, nesses 3 capítulos de Romanos, Paulo ele levanta uma tese principal. E a tese que Paulo levanta nesses 3 primeiros capítulos, ele quer mostrar à igreja que nós somos pecadores. O povo que nunca ouviu a Bíblia é pecador, Paulo diz isso. O povo que recebeu a Bíblia, que foi circuncidado, que cresceu na família da aliança, que faz parte do povo de Deus, também é pecador. Nesses 3 primeiros capítulos, essa é a principal tese do apóstolo Paulo. Ele nos mostra que não há distinção de raças, religiões, credos, condição social. Paulo, nesses 3 primeiros capítulos, ele vai expondo e mostrando que todos nós somos pecadores, sem exceção. E aqui o apóstolo Paulo, ele conclui essa tese de que todos são pecadores. Mas vocês se lembram que, ou devem se lembrar, que no domingo passado nós expomos o capítulo 3, dos versos 1 ao 8. E no capítulo 1, e no versículo 1, melhor dizendo, Paulo, ele faz a seguinte pergunta e dá a resposta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E Paulo responde que a vantagem do judeu e a vantagem de ser circuncidado eram muitas. Mas aqui no versículo 9, parece-nos haver uma contradição. Porque diferente do que Paulo fala no versículo 1, aqui no versículo 9 Paulo diz assim. No versículo 1 Paulo diz que há uma vantagem em ser judeu, certo? E aqui no versículo 9 Paulo faz outra pergunta, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? E a resposta de Paulo é: não, de forma alguma, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então nós temos aqui uma aparente contradição, tendo em vista do que Paulo fala no capítulo 3, versos 1 e 2. Embora essas perguntas sejam semelhantes, Paulo está tratando aqui de coisas diferentes. Os judeus sim têm muitas vantagens, como nós vimos no domingo passado. A vantagem de ser um povo escolhido de Deus, a vantagem de pertencer às alianças, a aliança de Deus, a vantagem de ter recebido a palavra de Deus. Mas aqui, quando Paulo fala que o povo judeu não tem vantagem, Paulo ele está dizendo acerca do julgamento de Deus. Veja, é um privilégio ser filho de crente. É um privilégio nascer e ser criado numa igreja, desde criancinha. No entanto, ser filho de crente não significa ser filho de quem? De Deus. Nem todo filho de crente é filho de Deus. E é isso que Paulo está dizendo ao povo judeu: não há vantagem em ser judeu diante do julgamento. Há muitas vantagens em ser judeu. O judeu recebeu a palavra de Deus, o judeu é o povo da aliança. Trazendo para os nossos dias, há muita vantagem em ser filho de crente. O filho do crente, ele vai ser ensinado na palavra, ele vai ser trazido à igreja, os seus pais vão ensinar, então ele terá privilégios de servir a igreja,
privilégios e responsabilidades, mas não há nenhuma vantagem em ser filho de crente, ou ser apenas crente nominal, porque você pode ser velho, como eu, já adulto, e nós podemos ser crentes nominais, religiosos, e que Paulo está dizendo o seguinte: olha, a sua denominação não te dá nenhuma vantagem. Você pode ser presbiteriano de 7ª geração, você pode ter a carteirinha Golden, Master, Mega Plus da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, que te dá acesso a todos os benefícios da igreja. Sabe quais são? Muito trabalho aqui. Você pode ter essa carteirinha Master, mas essa carteirinha de membro, que não existe aqui na nossa igreja, para deixar bem claro, mas essa membresia, diante do juízo de Deus, não nos traz nenhuma vantagem. Conseguiram entender? Paulo fala que há uma vantagem em ser povo de Deus. Quais? A Bíblia, a aliança e outras coisas mais. Os oráculos, nós vimos isso no domingo passado, mas Paulo diz que não há nenhuma vantagem quando nós estamos diante do julgamento de Deus. Então Paulo, ele começa o capítulo 1 falando que todos nós somos pecadores, e ele vai mostrar sobre o julgamento de Deus, e agora aqui ele está na sua conclusão sobre este assunto, e ele está dizendo e chamando a nossa atenção: Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, há alguma vantagem em ser presbiteriano? Não. Diante do julgamento de Deus, não há nenhuma vantagem. Se o seu presbiterianismo, ou se você é batista, ou se você é assembleiano, ou se você é de alguma comunidade evangélica, o fato de você ser membro de uma igreja não lhe dá nenhuma vantagem. Está entendido? Está certo? Muito bem. Então, nós começamos a exposição quebrando essa aparente contradição. Paulo nos lembra que somos todos iguais. Olha aí no versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Eu sou pobre, vocês são ricos, mas nós somos todos pecadores. Eu sou branco, você é preto, mas nós somos todos pecadores. Eu sou presbiteriano, você é de outra denominação, mas nós somos todos pecadores. Eu sou mineiro e tenho orgulho de ser mineiro. Você é baiano. Aleluia! Mas nós somos o quê? Todos pecadores. É isso que a Bíblia nos ensina. É por isso que a igreja não há espaço para divisões, como o mundo tem feito. O mundo tem tentado dividir e de fato tem conseguido. Pobres e ricos, brancos e pretos, cristãos e não cristãos. Na igreja não há espaço para esse tipo de segmentação. A igreja é um lugar para todos, porque a Bíblia diz que somos todos iguais. A igreja é um lugar para a criança, é um lugar para o idoso. A igreja é um lugar de todos, porque a Bíblia diz que nós somos todos iguais. E nós somos iguais porque nós todos somos o quê? Pecadores. Só existe um tipo de pessoa: pessoas pecadoras. E Paulo, ele vai mostrando o nosso pecado, e ele mostra o nosso pecado usando a Bíblia. Aqui, dos versículos 10 até o versículo 18, Paulo cita textos bíblicos retirados de Eclesiastes, Salmos e Isaías. Olha o que ele diz. Paulo diz no versículo 10, como está escrito? Está escrito onde? No Antigo Testamento, em Eclesiastes, em Salmos
e em Isaías. Paulo diz como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Irmãos, Paulo não está tirando a ideia de que todos são pecadores da antropologia, da sociologia, da filosofia. Não, é a Bíblia quem diz que todos os homens são pecadores. Paulo ele diz aqui no versículo 10, não há um justo nenhum sequer. Versículo 11, Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade, maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tirando Jesus, nosso Senhor, Ele não entra nessa conta. Quantos justos já houveram no mundo? Quantos justos há no mundo hoje? Quantos justos vão nascer amanhã? A Bíblia diz que não há nenhum sequer. Sabe por quê? Nós pecamos por palavras. Olha aí o versículo 13 e 14. Vamos ler juntos aí? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Pecamos por palavras. Nós pecamos por obras. Olha o versículo 15, leamos. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nós pecamos através daquilo que nós fazemos. A Bíblia nos ensina que nós pecamos porque nós temos um estilo de vida mau e pecaminoso. Versículo 16. Vamos lá. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Nós pecamos. Versículo 17, ainda sobre o nosso caminhar, desconheceram o caminho da paz. Nós pecamos, porque falta temor de Deus em nossa vida. Versículo 18 diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, a Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores. Por isso, irmãos, essa doutrina chama-se depravação total. O apóstolo Paulo ele pinta aqui nesses versículos de Romanos 3, de 9 a 20, ele pinta um quadro sinistro do que é o homem. Primeiro, ele mostra que o homem não é justo. O apóstolo Paulo mostra a nossa condição deplorável diante de um Deus santo, como nós cantamos aqui nesta manhã. O apóstolo Paulo fala que o homem, ele não consegue entender a Deus por si mesmo. O apóstolo Paulo nos mostra que falta em nós a sabedoria divina, se não for o Espírito Santo a nos iluminar. Eu já quero adiantar, não vou adiantar nada, mudei de ideia, porque eu sou depravado, eu sou pecador, mas a depravação total mostra que o homem é depravado contra o Senhor. Nós vemos isso aqui no versículo 10. Não há um justo sequer. A depravação total nos mostra que o homem não busca a Deus. Ou seja, versículo 12 diz, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A nossa mente está corrompida. Paulo diz, não há quem entenda.
O nosso coração, não há quem busque a Deus. As nossas decisões, não há quem faça o bem. Queridos irmãos, nenhum de nós conseguimos cumprir as exigências da santa lei de Deus. Nós estamos aquém do padrão de Deus. Eu gosto de usar o que Jesus disse sobre o adultério. Para os homens, um adúltero é alguém que tem relação sexual com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Não é isso? Isso é adultério aí fora. Mas Jesus disse que um adúltero é aquela pessoa que olhar com intenção impura no seu coração para alguém. Então, quando nós olhamos, ou se você já olhou para alguém com intenção impura no seu coração, você é um adúltero. Eu não vou perguntar se você já olhou, mas eu sei que você é um adúltero. Todos nós somos, porque nenhum de nós conseguimos guardar a santa lei de Deus. O padrão dos homens está aqui, ó. No padrão dos homens, nós até, talvez, com algum esforço, conseguimos viver. O padrão dos homens diz: se você não deitar com alguém que não seja o seu cônjuge, você é fiel. Mas o padrão de Deus, o sarrafo é maior, ele é bem maior. Nós não conseguimos alcançar esse sarrafo. Os homens dizem que um assassino é aquele que vai lá e tira a vida de alguém. Jesus diz que se nosso coração nós odiarmos alguém, nós já assassinamos. Eu gosto sempre de usar a frase. Certa feita alguém me perguntou: pastor, quais pecados o Senhor já cometeu na sua vida? A minha resposta foi: todos. Todos. A Bíblia diz que se nós quebrarmos um mandamento, nós quebramos todos os mandamentos. Por isso, meus irmãos, o que Paulo está nos mostrando aqui, que não é possível ser justificado por Deus através das nossas boas obras. Nós não conseguimos cumprir as exigências da lei de Deus. Nós não conseguimos entender as coisas de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Para não falar que eu sou meio burro, eu vou falar que eu sou inteiramente burro. Mas eu consigo entender a palavra de Deus porque o Espírito Santo é que ilumina a nossa mente. Agora tem gente tão inteligente, tem gente tão capacitada, tem gente tão dotada, cientistas, doutores, pessoas intelectuais que fazem descobertas incríveis para a humanidade, mas elas não conseguem entender o óbvio, que elas são pecadoras, porque nós não conseguimos entender que somos pecadores enquanto Deus não ilumina a nossa mente. O apóstolo Paulo deixa bem claro: não há quem entenda. Não há quem busque ao Senhor. Falta de vontade de buscar a Deus é a marca de todos nós. Irmãos, a nossa inclinação é fugir de Deus. A nossa inclinação não é buscar ao Senhor. O homem natural, ele não quer buscar a Deus. Nós não nascemos com o desejo de buscar a Deus. Pelo contrário, nosso desejo é rebelar-se contra Deus e a sua vontade. A Bíblia diz que a nossa carne é inimiga de Deus. As minhas amadas crianças que estão aqui nesta manhã, e aos pais, eu quero lembrar às crianças e aos pais. Muitas das nossas crianças não querem buscar a Deus. Muitas não querem vir à igreja. Sabe por quê? Você já sabe por quê?
Porque elas são depravadas espiritualmente. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que os nossos filhos não terão vontade de buscar ao Senhor, até que o Senhor os busque. Por isso, papai e mamãe, um conselho que eu dou a vocês. Isso aqui é conselho de crente raiz. E os mais velhos vão saber que é assim que funciona. Filho não escolhe se quer ir na igreja ou não. Filho vai obrigado. Não é o filho que escolhe. Vai chegar um dia na história do seu filho que ele vai escolher se ele quer seguir a Cristo ou não. Mas enquanto ele for uma criança, você, papai e mamãe, é que é responsável por trazer o seu filho à igreja. Porque o seu filho, meu irmão, com todo o amor que eu tenho por ele, igual você, eu até acho seu filho bonito. Eu só acho que você exagera um pouco às vezes, né? Ele não tem essa beleza toda que você enxerga. Mas é bonitinho. É um feio arrumadinho, não é isso? Mas com todo respeito ao seu filho, o amor que você tem por ele, papai e mamãe, a Bíblia diz que o seu filho é depravado. Nunca haverá vontade nos nossos filhos de buscarem ao Senhor, se o Senhor não os encontrarem. E eu pergunto a vocês, como o Senhor os encontrarão, se todos os dias nós não sentarmos com os nossos filhos e lermos a Bíblia com eles, e orarmos com eles em casa? Como o Senhor os encontrarão, se nós não trouxermos a casa do Senhor? Por isso, papais e mamães, quem decide se o seu filho vai vir na igreja não são eles, é você, tá certo? E se você precisar, eu sei onde vendo umas cintas boas, para você dar umas cintadas nele se preciso. Agora, depois que o seu filho vira homem, depois que ele vira uma mulher, isso é a vida dele com Deus. Mas a nossa obrigação, quando nós batizamos os nossos filhos, nós fazemos um voto com Deus e prometemos: Senhor, eu vou ler a Bíblia com os meus filhos, eu vou ensinar a Tua palavra para os meus filhos, em todos os momentos possíveis. Eu vou trazer o meu filho à casa do Senhor. Eu vou ensinar ao meu filho que o domingo não é dia de dormir até mais tarde, que o domingo não é dia de festa, que o domingo não é dia de passear, que o domingo não é dia de trabalhar, mas que o domingo é o dia do Senhor. Então que Deus nos ajude. Nós amamos os nossos filhos, mas eles são depravados, eles são pecadores, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Dito isso, a minha oração a cada criança aqui presente é que o Senhor as converta, porque a Bíblia diz que um feto no ventre da sua mãe foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que João Batista no ventre da mãe já era cheio do Espírito Santo. O que dirá vocês que estão aqui, criancinhas depravadas? Mas que Deus tem um plano para vocês. Creiam no Senhor Jesus. Que vocês possam dizer: o Deus do meu avô, o Deus do meu pai e o meu Deus também. Mas enquanto isso não acontecer na vida dos nossos filhos, há uma disciplina que os pais devem seguir. Eu vou parar por aqui hoje. Tem mais sermão, mas não tem mais tempo. Tá certo? Quero chamar os músicos que venham aqui à frente. Domingo que vem eu vou continuar esse sermão, se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá. Não teve dízimo hoje? Então vai ter. Daqui a pouco. Queridos, mas diante do que foi exposto nesta manhã, a Bíblia chama a nossa atenção para dizer que todos nós somos iguais. Não importa a sua origem, não importa a sua etnia, não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social.
Todos nós somos iguais. Somos o quê? Iguais. E o que nos nivela como iguais? Todos nós somos pecadores. Vem domingo que vem, que eu vou continuar o sermão, mas eu vou dar um spoiler. Como é que fala? É isso mesmo? Eu vou dar uma resenha, é mais fácil. Uma síntese. Como é que, quando está escrito lá atrás, tinha um nome quando vinha naquelas fitas? Sinopse. Mais fácil que isso, ficar americanizando tudo. Eu vou dar uma sinopse para você. Nós somos depravados, mas Jesus é santo. E nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Vem domingo que vem que você vai saber aquilo que Jesus fez por você. O seu filho não vale nada, mas eu sei que você gosta dele, como diz aquele forró, né? Ele não vale nada, mas Jesus pode salvar os nossos filhos. Ele é o único que pode salvar os nossos filhos, apesar da nossa depravação total. Então, confie no Senhor Jesus. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, obrigado aos diáconos que lembraram. Você poderá devolvê-lo enquanto nós cantamos esta canção. Fique de pé. Tem aí os QR Codes se você quiser usar. E vamos louvar o Senhor.